Quando o mercado começa a dar essas viradas, que nem tá dando ultimamente, o pessoal começa a me perguntar aqui no YouTube, nas lives e no comentário dos vídeos, se o setup da média de 8 do Augusto ainda funciona, como que o setup teria performado em 2022, será que ele pegou essa alta de agora? Enfim, a gente tem muita coisa para ver nesse vídeo aqui, então fica até o final, beleza? E aí pessoal, meu nome é Fábio, se você não conhece aqui o meu canal, aqui eu falo muito sobre trade sistemático, sistemas de trade e tento sempre trazer as estatísticas por trás de todos os sistemas que eu mostro aqui para ter uma transparência, né, com vocês aí do outro lado. Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui no canal pelo vídeo do setup da média de 8 que eu fiz lá em 2021, inclusive o Augusto falou desse vídeo no canal dele, então muito obrigado Augusto, caso você veja esse vídeo aqui, sou muito agradecido a você por tudo que você fez por mim, me ajudou muito a crescer aqui o canal, então muito obrigado. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre o setup da média de 8, dar uma explicação rápida, né, até porque eu já fiz um vídeo sobre ele antes, e principalmente mostrar os resultados estatísticos de uma carteira de investimento, digamos assim, usando esse sistema nas principais criptos, tá? Então eu vou mostrar a tela aqui de uma vez e vamos falar rapidinho desse sistema. O sistema da média de 8, ele é a média de 8 semanal, né? Então eu gosto de usar um indicador aqui do TradingView que chama Moving Average Ribbon. Acho que é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse indicador é legal porque a gente consegue colocar vários tipos de médias móveis nele e trocar o tempo gráfico. Então eu vou deixar aqui a média, essa última aqui, eu vou colocar 8 e vou colocar aqui semanal. E vou desligar os gaps aqui para a gente ficar com a média mais realista, né? Então essa linha vermelha aqui, ela é a média de 8. O setup do Augusto, o que ele fala, né, o média de 8, é basicamente o ativo fazer um pullback em cima da média, né? Ele fazer uma correção em cima da média, ele passar acima da média, né? Fazer a correção e voltar a subir. Então, como aqui eu faço coisas sistemáticas, né, eu faço sistemas de trade, eu preciso sistematizar esse pullback de alguma forma, né? Se você está operando na mão, você pode considerar que esse aqui já foi uma correção, né? Ele rompeu, lateralizou, depois fez um engolfo de alta que você poderia entrar, né? Então, esse aqui já seria uma correção para você. Eu faço de uma forma sistemática, então o sistema tem algumas limitações para a gente conseguir operar de forma automatizada, né? Então, por exemplo, ó, o meu sistema teria entrado aqui, nesse engolfo de alta, porque ele rompeu, voltou bem claramente sobre a média e fez um engolfo de alta aqui para pegar a entrada, né? E foi embora, né? Aí foi embora aqui, pegou toda a alta aqui desse movimento do Bitcoin, né? Eu gosto de usar esse sistema no gráfico de 12 horas, como vocês estão vendo aqui, tá? O original do Augusto, se eu não me engano, é diário e 4 horas. Eu gosto de usar no 12, tá? Eu gosto de usar no 12, o teste que eu vou fazer aqui com vocês é no 12 horas, tá? A média semanal é sempre a de 8, a EMA 8, tá? Então, basicamente, o sistema é esse, né? A gente só vai sair do trade quando ele fizer o pullback abaixo da média, né? Nessa versão aqui. Então, por exemplo, né? Vamos ver aqui um caso em que ele passou abaixo da média, ó. Aqui, por exemplo, né, ele passou abaixo da média aqui e fez a correçãozinha aqui e logo em seguida fez as figuras de reversão aqui, né, os 3 candles vermelhos, por exemplo, teria saído do trade aqui, né? Então esse é um exemplo aqui de como a gente encerraria o trade. Então basicamente ele entra no pullback acima e ele sai no pullback abaixo, né? No teste que eu vou fazer aqui, eu vou fazer long e short, então quando fizer o pullback acima, ele entra long, e quando fizer o pullback abaixo, ele fecha o long, mas abre um short ao mesmo tempo. Então eu acho que isso vai melhorar bastante os resultados no bear market, né? Para a gente ficar preparado aí para caso o mercado continue caindo, né? E também para a gente não ter um viés, né? A gente está preparado para operar tanto na alta quanto na baixa, não precisa ficar torcendo para o mercado ir para algum dos lados, né? A gente já tem um sistema que opera dos dois lados. Então, praticamente, esse é o sistema. E eu vou mostrar para vocês aqui o resultado de testes, né, de uma carteira de ativos. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu tenho uma ferramenta automatizada, os meus assinantes, né, eles têm acesso a essa ferramenta aqui, ó, só Trade Top média de 8. E essa ferramenta ela faz justamente o que eu falei, né? Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem uma entrada long, também na setinha azul, e uma saída short no mesmo candle. Então, nesse candle aqui, ele fechou um short que foi aberto aqui atrás, né? O short foi aberto aqui. Desculpa. O short foi aberto aqui atrás, e aqui ele fechou esse short, porque fez o pullback acima, e abriu um long. Aí esse long, ó, ele fechou aqui, nessa figura de reversão aqui, e abriu um short, né? Aí esse short, ele fechou aqui e abriu o long de agora, né? Então,
Basicamente, esse sistema faz, né, ele replica o sistema do Augusto de forma automatizada. Aqui na ferramenta que eu tenho, você pode até automatizar esses trades se você quiser, tá? É só entrar no meu site, www.sotrade.top, e lá você consegue assinar para ter acesso e poder automatizar isso aqui na sua conta, né, direto na sua conta. O sistema aqui tem várias opções, né? A gente pode colocar um filtro para a gente só entrar no trade se o Bitcoin também estiver acima da média de 8. A gente tem a opção de colocar stop se quiser, colocar trailing stop, colocar alvo, mexer no tamanho da posição, enfim. Que a gente tem muita opção aqui para personalizar. Eu vou testar do jeito clássico, né? Do jeito clássico, digamos, sem stop, com posição fixa e sem alavancagem, né? Precisa ser futuros necessariamente, né? Porque para operar long short a gente tem que estar no futuros, mas eu não vou alavancar, tá? Vai ficar sempre alavancagem 1 aqui. E a posição a gente vai mudar de acordo com os testes que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Eu quero fazer praticamente 2 testes aqui. Testando no top 5, nas moedas top 5 de mercado. Então eu peguei aqui a CoinGecko, ó, a lista de moedas, né, por capitalização de mercado, por market cap, e eu quero pegar o top 5 e ver que resultado a gente teria tido se a gente tivesse operado todo o histórico dessas moedas, desde que elas existem, né, desde o início, e também se a gente tivesse operado de 2022 para cá, o que teria acontecido. E também o top 10. Então, o que teria acontecido se a gente tivesse operado o top 10 dessa mesma forma, né? Em todo o histórico da moeda e também de 2022 para cá. Por que 2022? Porque 2022 foi quando acabou o bull run, né, e começou o bear market, né? Então, é basicamente por isso que eu quero fazer esse teste, para a gente ver o que teria acontecido com o nosso dinheiro se a gente não tivesse feito hold nenhum e tivesse operado esse sistema à risca, se a gente estaria perdendo muito, estaria perdendo pouco, como que estaria o nosso dinheiro, né? Estaria ganhando, de repente, né? Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu estou no Bitcoin 12 horas, e o teste que eu estou fazendo aqui é em todo o gráfico, ó, desde 2010, e eu estou colocando 20% da banca no Bitcoin. Vamos fazer o teste com 100% da banca. Se eu não me engano, quando o Augusto explica o setup da média de 8, faz tempo que ele não faz vídeo sobre isso, inclusive, ele fala de usar 100% da banca, né? Então, se a gente tivesse operado só Bitcoin, desde da sua criação, né, ou melhor, desde a criação dos contratos futuros da Binance de Bitcoin, a gente teria, o primeiro trade foi aqui em 2019, ó, então de 2019 para frente, né? A gente teria feito aqui 600% de lucro sobre a banca, operando só Bitcoin. E o máximo que a gente teria perdido nesse tempo teria sido 34% da banca. Então o que ele está dizendo aqui é que em determinado momento a nossa banca chegou a recuar 34%, né? Teria feito 26 trades e 50% de acerto. Tem um outro teste que a gente pode fazer, que é pegar o histórico inteiro do Bitcoin, que inclusive é isso que eu fiz no vídeo que eu falei sobre o sistema, né? Tem um gráfico aqui que ele pega o histórico desde a criação do Bitcoin, que é o BLX. O BLX aqui. O BLX ele só permite que a gente coloque no gráfico diário, né? Ele não permite 12 horas. Então a gente tem que fazer esse teste aqui no diário. Mas olha só, né? O resultado dele com 100% da banca. Teria dado 130 milhões de por cento de lucro aqui, né? Se a gente tivesse usado esse sistema desde o início do Bitcoin, teria acertado 56% dos trades e aqui dá um drawdown de 200%, né? Então basicamente aqui ele está falando que a gente teria quebrado a banca em algum momento. Mas não tem como quebrar a banca, né? Sem alavancar não quebraria. Então o drawdown seria muito alto, basicamente, né? Então, ó, aqui no início do Bitcoin, né, o segundo trade aqui foi um trade catastrófico que teria perdido muito dinheiro, dali para frente já não teve mais, né? Então vamos lá. Vamos fazer o teste que eu quero fazer aqui. Vamos colocar o Bitcoin da Binance aqui. Ou melhor, eu coloquei aqui 12 horas... Eu coloquei aqui ó, a lista. Então aqui eu tenho a lista do top 10 das moedas por capitalização de mercado. E o que eu fui fazendo é anotando esses resultados em uma planilha. Então basicamente no top 5, no fazer o teste no top 5, né, como se a gente fosse operar 5 moedas o tempo todo, a gente poderia dividir a banca em 20% por moeda, certo? Assim a gente usaria a banca inteira quando todas as moedas estivessem em trade e ao mesmo tempo a gente não precisa alavancar, né? Então vamos fazer esse teste do top 5 com 20%. Então o que eu fiz aqui, pegar o gráfico inteiro, né, desde 2010, e eu fui testando aqui essas moedas. Então o Bitcoin ele teve 96% de lucro e 7,45% de drawdown. O Ethereum teria tido 152% de lucro e 13% de drawdown. A BNB teria tido 149% de lucro e 17% de drawdown. O drawdown é a queda na nossa curva de capital, né? A gente vai fazendo trade, a gente vai evoluindo essa curva de capital, em determinado momento essa curva cai um pouquinho, é normal, né? A gente vai errar alguns trades. Então, aqui o que ele mostra pra gente é que quando a gente errou um trade ou uma sequência de trades, o máximo que a gente chegou a perder foi 17,4% da banca, tá? A XRP aqui é o top 4,
31% de lucro e 31% de drawdown, praticamente ali, elas não, né? Porque a gente terminou com lucro, mas o drawdown é praticamente igual ao lucro que a gente teria no final das contas. E aqui o top 5 ADA seria 257% de lucro contra 12% de drawdown. Então eu peguei todos esses números e anotei numa planilha, né? Então fazendo o teste desde o início do gráfico e o teste desde 2022. Então eu venho aqui e mudo aqui para, em vez de 2010, eu coloco 2022, 1 de janeiro de 2022 até hoje. Olha lá, ele testa para mim também desde 2022 para cá. Por que 2022? Porque 2022 é o que eu falei, foi quando teve início o bear market, né? Quando começou essa queda vertiginosa aqui nas criptos, tá certo? Então vamos lá, vamos para a planilha, vamos ver que resultado a gente teria tido se a gente tivesse operado dessa forma. Olha só, então essa aqui é a planilha do top 5, né? Então o top 5, ó, todo o histórico dessas 5 moedas operando o sistema, né? Tem aqui os resultados que eu acabei de mostrar para vocês lá no TradingView. O resultado geral teria sido 686%, né? Teria sido melhor do que operado só o Bitcoin, por exemplo. Um pouquinho melhor, mas teria sido melhor. E aqui eu tenho um resultado só em 2022, ó, 2022 em adiante. Mesma gestão de risco, 5% por moeda, entrando em todos os trades. Olha como muda, né? Então a gente teria tido em Bitcoin 1% de lucro praticamente, em Ethereum 0,5%, em BNB a gente perdeu bastante, ó, 6% de perda. XRP 1,3% e ADA 3,4% de lucro. O resultado geral teria sido menos 0,38%. Olha aqui que legal, né? Que conservador no fim das contas, né? Um 2022 que foi um ano terrível de queda, muito forte, a gente operando esse sistema de position trade, a gente teria perdido só 0,4% da banca. Isso aqui me impressionou demais, né? Operando aqui o top 5. Então, muito legal. Enfim, é uma estratégia que não é comparável ao buy and hold, né? Porque o buy and hold você não tem gestão de risco praticamente. Mas olha só, né? Se a gente tivesse feito buy and hold dessas 5 moedas, eu tenho certeza que o drawdown teria sido muito pior, né? Se a gente pega daqui até aqui, ó, só na ADA foi 82% de queda. Então, imagina a perda que teria sido se a gente tivesse comprado e segurado essas 5 moedas ao longo de 2022, né? E o top 10? O top 10, eu peguei aqui o top 10 de moedas, né? Aí incluiu aqui Doge, Solana, Matic, DOT e Shiba, né? Praticamente para fechar o top 10 de moedas ali. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Testei no gráfico inteiro dessas moedas e no gráfico de 2022 para cá. E o que aconteceu, né? Aqui na planilha a gente tem. Então, olha só. Resultado consolidado do top 10 no histórico inteiro, né? Em todo o histórico. Quase 2.000% de lucro. Olha que legal isso aqui, né? Praticamente multiplicar a banca por 20, né? Absurdo, né? Muito, muito lucro mesmo aqui, se a gente tivesse operado todas essas moedas desde o início, né? Atenção aqui para a Shiba, né? A Shiba foi a única que perdeu dinheiro no histórico inteiro, 31% de prejuízo aqui. Enquanto que, se a gente pega o mesmo top 10, operando de 2022 para cá, o drawdown aqui já aumentou muito. Por quê? Porque a gente incluiu moeda menos líquida, né? Moeda mais porcaria, digamos assim, né? Não são as top do mercado, né? São moedinhas menores, mas muito mais voláteis, né? Que derreteram muito mais nesse bear market. Então, se a gente tivesse operado o top 10 desde 2022 para cá, a gente teria perdido 20% da nossa banca, né? O que ainda é muito pouco considerando o que teria sido a perda se a gente tivesse comprado 10% da banca em cada uma dessas moedas, né? E operado e segurado, né? Comprado e segurado dia 1º de janeiro e segurado cada uma delas, tenho certeza que a gente teria perdido muitíssimo mais do que 20% da banca, né? Teria derretido a banca praticamente. Então esse aqui é o resultado, né? Eu fiquei bem feliz com esse resultado aqui. Não achei que o resultado ia ser tão bom assim, principalmente nesse cenário aqui de 2022 para frente, né? A gente vê que o top 5 é mais robusto, apesar de dar menos lucro no longo prazo, ele é muito mais robusto para segurar as quedas, né, do que o top 10. Mas mesmo assim o top 10 é interessante porque 20% de perda no mercado cripto realmente não é uma coisa assim muito absurda, né? Lógico que o drawdown disso teria sido muito maior, né? O drawdown total, em determinado momento a gente teria perdido muito mais do que 20%, eu não tenho dúvidas, mas nesse momento a gente estaria com 20% de perda. Então é um resultado muito interessante, é muito legal. Se você pensa em usar esse sistema aqui, faça os seus próprios testes, tá? Não acredite nos números que eu estou colocando aqui, né? Não que eu esteja passando informação errada, mas o que eu quero dizer é que vocês precisam fazer os próprios testes de vocês, entender como o sistema funciona.
saber certinho como é que é a entrada, como é que é a saída, como que você pode fazer a gestão de risco disso, como que você pode melhorar o sistema dando o seu toque nele. Então isso é muito importante na hora de operar, né? Não saiam operando com base nesse vídeo aqui, por favor, façam os próprios estudos de vocês, vejam os vídeos do Augusto também, inclusive, onde é que ele mostra esse sistema aqui. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais aqui o canal. Deixa um comentário aí, vamos trocar uma ideia. E se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, vamos fazer o canal crescer aqui para eu continuar trazendo mais vídeos como esse, beleza? Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.